Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Meu nome é Igor Joshua, eu sou cantor, compositor, produtor musical e de vídeo, músico, musicólogo, engenheiro de produção e especialista em educação básica e superior. No episódio do Pronista Responde de hoje, eu irei falar sobre a história da música que dá nome ao primeiro álbum de músicas gospel pelo sistema de produção Lean, ou Gospel Enxuto ou Gospel Lean, por um graduado pelo ProUni Federal, ou Programa Universidade para Todos, que também é o nome do meu primeiro álbum solo, tá? Que é o nome Kadima, ou Avante. Kadima, ou Kadima, tem um significado bem diferente. Esse significado fala sobre uma palavra hebraica que também é de origem bíblica, que significa avante, ou adiante. Kadima também é o nome de um dos habitats localizados em Israel, a Terra Prometida, país onde o Cristo nasceu. No sentido político, este nome traz um significado de ordem social naquele país que difunde vários pensamentos políticos democráticos daquele país. Ou seja, fala sobre seguir, avançar e prosseguir, independentemente do governo que vai assumir de acordo com a democracia. Entendeu? Até para gerar um clima de paz entre eles, até porque o país já sofreu muitas guerras, né? Muitas covardias e também muita briga por terra. Então é um problema ainda social, né? Até mesmo a primavera árabe, né? Que tem a ver com isso também. No sentido de justiça, essa palavra traduzida é um termo jurídico que faz proceder a algum tipo de argumento favorável ao julgamento. Às vezes, quando existem dois acusados, ou tem a vítima e o acusado, o suspeito, diante de um júri ou diante do juiz, o advogado de defesa ou de ataque começa o argumento e, de acordo com o advogado que vai combater ele ou o juiz, eles podem continuar ou não, ou interromper a fala, né? Até mesmo da pessoa que vai testemunhar. Então, é um assunto que fala sobre isso, até porque essa parte do álbum, né? Essa parte do EP, né? Fala sobre equilíbrio, fala sobre justiça, né? Até porque o símbolo da letra hebraica dessa parte fala sobre isso também, principalmente. No sentido espiritual, que é o principal foco do álbum, Kadima significa avançar em uma guerra espiritual invisível que todas as pessoas passam e vivem de formas diferentes. O cérebro humano capta diversos sons e infrações que são sons imperceptíveis ao ouvido externo. E muitas decisões que são pautadas pelas pessoas são realizadas pela mente humana através de infrações, que pelo mundo espiritual podem interferir a vida de cada indivíduo a partir do modo em que essa pessoa avança, ou decide utilizar estratégia para seguir, enfrentar e prosseguir com alguma tarefa ou atividade. Então a pessoa toma uma decisão, boa ou ruim, para ela mesma ou para outra pessoa, ou para aquele grupo social, ou para o grupo social dela, ou para a família dela, ou para a família de outra pessoa, ou até mesmo para uma empresa, né? Ou para outra empresa. E essa pessoa decide fazer aquilo que é bom ou ruim. Sempre tudo que você fizer vai ser bom para alguma pessoa e vai ser ruim para outra. Qualquer coisa. Nunca é demasiadamente bom, nem demasiadamente ruim, nem pouco bom, nem pouco ruim. Sempre vai ser bom ou ruim. Então, é que nem a teoria dos jogos fala, né? Que é uma heurística computacional e matemática. Então, sempre que você escolher uma decisão, você vai ser bom para você ou ruim para você mesmo. Mas não é porque você quer ser ruim para você mesmo. Você vai procurar amenizar aquilo que você vai passar, ou amenizar até mesmo o conflito daquilo. Mas muitas vezes o teu não, o teu sim, te prejudica, e não é por causa de você, é por causa de outras pessoas, né? Que podem não concordar. Então fala muito de democracia também em relação a esta parte de decisão, né? Porque a visão da música e do álbum fala sobre a decisão cristã que se tem
em entender a parte da vertente teológica de Deus que fala sobre o livre-arbítrio, né? Porque existem muitos cristãos ainda, até mesmo neopentecostais ou evangélicos ainda tradicionais, que acreditam que Deus é um ser controlador e manipulador, que define tudo e qualquer coisa a partir dele mesmo, né? E tudo provém dele mesmo, realmente tudo é dele mesmo, mas ao ser humano ainda cabe a vontade de Deus, que é do próprio ser humano decidir a vida dele, né? Até porque ninguém é robô. O homem é que criou o robô, e muitos robôs ainda têm a habilidade de terem uma liberdade, né? Então isso é importante frisar também. Por mais que seja difícil de entender isso, gente, como antes eu falei, a depressão é o problema de saúde que é mais popular. E é por causa desse tipo de esquema mental que se tem na mente das pessoas, né? Que é um esquema robótico até mesmo, tá? Então a pessoa às vezes fica encafifada, pensando tanto, que acaba se oprimindo ou sendo oprimida. E essas pessoas sofrem de patologias que representam uma balbúrdia de infracomunicações, emitidas por telepatia, memorização ou linhas de raciocínios que podem diturbiar, confundir, oprimir e invalidar motivos essenciais de vida. O ser humano é apto para resolver frequentemente problemas, tá? E o cérebro precisa de ser livre e de se ver livre de pensamentos ou opressões externas. Normalmente, os pensamentos que as pessoas têm servem para buscar por heurística soluções para o problema que a pessoa quer resolver ou o problema que a pessoa tem que resolver. Mas, quando a solução pode não ser satisfatória, as opressões externas tendem a realizar esforço mental captados pelas ondas neurais que geram desconforto psíquico e causam diversos distúrbios fisiológicos. Muita gente tem pressão alta, tem pressão baixa. Aí tem gente que tem diabetes também, aí piora por causa da ansiedade, né? Não só isso, mas às vezes a pessoa entra em coma por causa de ansiedade. Também, às vezes a pessoa tem infarto, AVC, né? Então são coisas assim do gênero. E também até a cura de um acidente, por exemplo, pode ser retrógrado a cicatriz daquilo. E muitas vezes até mesmo na vida psicológica, né? Um acidente de uma decisão da pessoa pode não curar aquela cicatriz que a pessoa tem. Quando fala cicatriz mental, a cicatriz espiritual que a pessoa tem. Então, assim, as pessoas precisam entender que as decisões de permanência ou de exclusão são essenciais para isso, tá? Aí você pode perguntar, Joshua, o que isso tem a ver com essa música? Bom, a primeira estrofe fala sobre conselho e uma motivação normal que um amigo, colega, irmão, líder ou mestre teu pode passar a alguém, tá? É o que Deus fala sempre para todos nós. Quem já ouviu essa música sabe que sempre nós buscamos algum meio para nos livrarmos de alguns problemas. Seja resolvendo, chega lá, enfrentar e resolver mesmo de cara. Tem gente que é assim. Tem gente que descarta o problema para resolver, né? Mas não resolve nada. Aí é outra pessoa que pode ainda ver se resolve. Pode agourar, né? Tem gente que agoura mesmo o problema e acaba diminuindo aquele problema de um lado psicológico, né? Chega a ser uma manipulação para que aquele problema saia, né? É que nem uma coisa muito grande que a pessoa quer resolver, mas eu tenho que diminuir bem muito aquele problema, e a minha mente e o meu psicológico tem que entender que aquele problema é pequeno para que eu possa resolver. Tem gente que é assim. Ou não priorizando também. Tem gente que deixa um problema enorme para resolver, um problema essencial até para outra pessoa, né? E descarta, não descarta, né? Mas deixa para outro momento. E às vezes aquele momento passa, se perde a oportunidade de resolver e não resolve nunca. Ou passa a oportunidade de resolver no momento certo
e acaba tendo outro conflito, ou um conflito pior, ou não se resolve nada. Porém, a palavra do início dessa música fala sobre a motivação de lutar e enfrentar o problema, sabendo que Deus a todos e a tudo consegue ver e saber que Ele, e só Ele, é o detentor de todos os artifícios justos para o consolo e o controle do teu problema. Aí tem a parte que diz assim, então para que sofrer, para que chorar? Então é uma indagação que serve até para o autor, né? No caso eu, por graças a Deus o Espírito Santo me deu essa rima para colocar na música. E às vezes tem gente que chora por lágrimas de crocodilo, né? Tem gente que é assim, mas tem gente que chora por arrependimento, tem gente que chora porque está sofrendo uma opressão. Mas qual foi a origem da tua opressão? Né? Qual foi a origem daquela lágrima que você não consegue entender? Eu sei que Deus consegue entender, mas Deus quer que você entenda o que você sofreu, o porquê também que você sofreu até de alegria, né? Então tudo e qualquer coisa você precisa se autoconhecer para isso. Isso é muito importante. O coro dessa canção traz uma mensagem forte, que é o cumprimento e as realizações das promessas que Deus fez e faz na vida daqueles que perseveram e que persistem em confiar e se tornarem merecedores daquilo que Deus tem prometido. A palavra diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Portanto, aquilo que Deus projetou e preparou para a humanidade é confirmado a cada tempo que se passa ou a cada tempo perdido. Cada milésimo de segundo perdido, cada milímetro de segundo, ou cada hora, cada dia, cada ano, cada século, cada década. Tá? Então isso é muito importante. E é também importante frisar que Deus dá livre-arbítrio ao homem e à mulher. E o livre-arbítrio é a promessa eterna de Deus, portanto o controle de Deus é esse. E todos precisam entender bem que são as nossas escolhas que definem o nosso futuro, e que definem aquilo que Deus permite que se cumpra em nossa vida, ou seja, sempre serão as vossas escolhas que irão dar um direcionamento para a sua vida, seja ela na vida amorosa, seja a vida profissional, seja a vida acadêmica, a vida espiritual, a vida pessoal e psicológica, a vida familiar e social ou a vida secular. Não adianta culpar a Deus, nem você e nem as circunstâncias, nem os outros também. Mas a partir do momento que você assume escolher as escolhas que você fez chegar onde você está, saiba que as consequências boas e ruins virão com toda certeza, tá? A primeira parte da música que compus fala estritamente sobre isso. Eu compus essa parte na adolescência, foi num dia só. Achei essa música muito linda e guardei para um dia lançá-la e distribuí-la mundialmente. Eu tinha um sonho, gente, é incrível. Quando fechava na adolescência, quando fechava meus olhos e cantava, eu via uma multidão de pessoas, né? Até porque Deus tinha falado para mim isso. E eu não sabia quando, não sei quando ainda, né? Muita gente morreu por causa do Covid-19, eu não sei nem quando é que eu vou cantar. Essas músicas todas para várias pessoas, eram muitas pessoas, parecia um bando de formiga assim, né? Eu cantando com um bando de formiga, só via só as cabecinhas assim, os cabelos das pessoas assim. É incrível. Que nem criança assim quando imagina, né? É incrível, gente. É muito... Como eu posso dizer? Esperançoso ainda, né? E na minha juventude eu peguei essa música e fiz uma mini vigília em casa. Foi na mesma semana que eu tinha orado em prol do meu trabalho de conclusão de curso. Até porque eu escolhi um tema muito diferente para o curso de engenharia. Eu escolhi falar sobre engenharia da produção do entretenimento. E música é entretenimento. Algumas músicas gospels também servem de entretenimento. Mas, né, por saber disso, eu orei a Deus e pedi a Ele que Ele me ajudasse a realizar a produção e completar o trabalho. E quando fui louvar essa música em casa sozinho, eu senti a presença de Deus bem forte na sala de estar.
O objetivo do meu trabalho era de demonstrar que a adoração que eu faço ao meu Deus não é entretenimento, mas é uma verdade entre a minha pessoa e um amigo fiel e inigualável que é Deus, né? O Deus sem fraudes, eu digo assim, porque tem gente que acha que Deus é entretenimento ainda, né? Deus deu a capacidade sim da gente brincar, da gente se entreter, mas assim, a gente precisa ter cuidado e saber discernir isso também para nossa vida espiritual, até porque tem certas coisas no entretenimento hoje em dia que dão brecha, né, para o inconsciente da nossa mente. E a vossa mente é bem sensível e pode sugar muita energia escura, né? Então isso é muito importante. E quando eu louvei essa música em casa, eu escolhi ela para o repertório 1 ano antes de decidir todas as músicas do álbum. Foi aí que eu compus a parte final. E pareceu uma ministração em música, eu amei ter essa experiência, foi único. Saber que Deus sabe de todas as nossas escolhas e saber que Deus nos permite escolher as opções das escolhas que Ele dá, e Ele nos dá direitos de liberdade em adorá-lo, é muito bom e é muito legal, né? Muitas visões disturbiadas do Evangelho, o Evangelho sujo, assumem que Deus é o controlador e manipulador de tudo que somos e sentimos. Mas a visão de todo o álbum fala sobre um Deus que destruiu todo esse jugo e outros jugos que se assemelham nas outras áreas da vida humana. Saber de um Deus fiel, vencedor e guerreiro é importante quando se luta só. E é como eu vivo. Só consigo realizar as coisas que eu faço sozinho com o auxílio de Deus. Todos são assim. Todas as pessoas são assim. E todas as coisas que eu decido fazer sozinho, eu oro e apresento a Deus. As coisas que eu consegui cumprir, foi Ele que fez. As que eu não consegui fazer da maneira que eu gostaria, nem sempre é Deus que fez, mas é Deus que me preparou para superar, né? E nem tudo também que acontece, que eu quero que aconteça, vai acontecer. E nem tudo que eu sei que eu quero que aconteça, eu quero que aconteça. Porque eu oro e eu digo a Deus que eu aceito a vontade de Deus de acordo com a escolha que Ele me aconselha a ter. Então, assim, é essencial na vida de todo mundo isso, né? E você não escolhe ter a visão, ou você não escolhe sonhar com algo. Mas Deus pode te direcionar, dar o discernimento, né? O discernimento adequado e coerente, para que você não viva consequências ruins ou tão ruins que você poderia viver. Não é verdade? E o discernimento adequado àquilo que Deus quer na sua vida, você pode escolher dentre um desvio padrão, ou um padrão que Ele tem, ou totalmente fora do padrão daquilo que Deus tem. E Ele ainda pode querer que você escolha, mas você ainda pode escolher o que é bom ou o que é pior para você. E você pode se distanciar totalmente daquilo que Ele quer fazer com você. E essa canção espiritual é uma música profética, e no tempo de isolamento social foi um divisor de águas para representar um novo período de adversidade. O combate ao isolamento social pelo Covid-19 foi um exemplo disso, até porque eu gravei essa música em estúdio num período onde estava tudo fechado, né? Onde as coisas pararam, ruas começaram a fechar também. Foi muito difícil eu entrar no estúdio, gente. Eu tive que pagar um mototáxi, não foi nem como eu costumava ir. E foi tão caro o mototáxi naquele dia, parecia um roubo, mas não foi um roubo, né? Foi assim, combinado assim, porque senão eu não ia chegar lá e não ia conseguir realizar a atividade, né? E eu cheguei lá, graças a Deus deu tudo certo, né? Cheguei lá, cantei e eu consegui cantar consegui cantar 7 músicas num dia só, né? As 7 músicas que estão originais no álbum, né? Lá nas redes, nas mídias digitais de plataformas de música, eu consegui gravar num dia só. Então foi um trabalho que foi feito um dia só de 7 músicas. As outras ainda estavam em fase de produção, aí eu gravei depois. Então foi muito difícil mesmo. E para a primeira vez, né,
com certeza não é fácil. E este foi mais um estímulo para escolher a faixa título do álbum. E uma das músicas que representa o EP Equilíbrio, né? Eu tive que ter bastante equilíbrio até emocional para fazer. Não sei como é que eu consegui fazer isso. E esse EP Equilíbrio, o álbum, né, é dividido nas letras da tradução hebraica, que é Kadma, né? Mas tem 4 letras que significa essa palavra. Então são 4 séries contidas no CD digital. Acredite que a sua vitória será proporcional àquilo que você e Deus têm centrado e focado conforme os projetos eternos. Acredite também que a sua vida dentro da vontade de Deus pode estar à margem da vontade de Deus, pode estar dentro da vontade de Deus, dentro mesmo, ou absolutamente fora da vontade de Deus. E qualquer uma das margens que a sua vontade e a vontade de Deus está, né, vai trazer consequências irreversíveis para você. Por mais que ele já tenha ido na tua frente, quebrado o jugo, quebrado o grilhão, destruído tudo, ele permanece o mesmo. Não é verdade? Então, passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passam. Então, o que ele cumpriu na tua vida vai se cumprir, seja bom ou ruim. E se Deus já destruiu o problema, não invente de tentar montá-lo para não conseguir resolver. Ok? E esse foi mais um Pronista Responde. No próximo episódio, eu irei falar mais sobre a história da música na próxima segunda-feira. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Fique com Deus em nome de Jesus.